Assalamu alaikum, pessoal. Hoje estamos aqui com um vídeo bem bacana que eu pesquisei. A notícia do jornal saiu mesmo numa hora apropriada, onde eu também, junto, posso mostrar para vocês um caso real. Um caso real de uma brasileira que, morando no exterior, com uma boa condição financeira, caiu também nessa trama que vocês vão ver pela notícia. Então, bora lá comigo. Então, eu vou começar a ler. Eu vou ler para vocês a notícia que saiu ontem, praticamente, no jornal egípcio. E essa reportagem foi muito clara, mas eu quero trazer para cá, para ser mais um alerta para todas vocês que estão aí atrás da tela, conversando e em relacionamentos com egípcios e não só. E trouxe para vocês um relato verídico que aconteceu, que me procurou antes do Ramadã. Então, eu vou deixar aqui no final do vídeo, para quem ficar até quase o final do vídeo, porque eu vou colocar no meio aqui da entrevista também alguns relatos da própria pessoa que me deu essa autorização. A partir de agora, será tudo o que está na notícia. E depois vamos falar do caso real. Prostituta, cadela, dê-me meu dinheiro, vadia. Você vem para a delegacia agora. Você nunca vai embora. Desce todas vocês, você e todas as prostitutas que vêm ao nosso país. Esses foram os gritos que ouvi a jornalista contando dessa outra pessoa, não é? Que entrevistou essas duas pessoas. Esses foram os gritos que eu ouvi ao me aproximar de Gezira Gardens, o hotel onde a minha amiga Eva estava hospedada. Eu podia ver a sua silhueta na parte de trás do táxi. Eu podia ouvir os seus gritos, estridentes de medo, misturados com os outros gritos da população em volta do táxi. Então, uma amiga se aproximou e ela, antes de chegar perto do táxi, ela já estava vendo a amiga ser insultada dentro do táxi. Eva e eu ficamos presas em Luxor, no Egito, sul do Egito. Primeira capital do Egito, gente, lá no Templo dos Faraós. Um dos lugares mais bonitos, onde tem as maiores estátuas e templos. Eva e eu ficamos presas em Luxor durante a pandemia. Por sorte, finalmente encontramos voos no mesmo dia. Ela continua contando na entrevista. O táxi foi cercado por uma multidão enfurecida de homens. Um homem, o advogado que havia prometido ajudar Eva a resolver uma disputa com seu ex-marido egípcio, estava gritando obscenidades pela janela perto de onde ela estava sentada. Do outro lado, o homem que apresentou Eva ao advogado subiu no banco de trás e também gritava obscenidades, enquanto tentava puxá-la para fora do carro. Enquanto isso, aquela roda de homens estava aumentando a confusão, batendo no carro do lado de fora e gritando também junto. Entre eles, eu pude ver o vizinho de Eva, Ahmed, a quem ela havia vendido a sua mansão. Então, Eva tinha uma casa lá e ela vendeu. E o seu vizinho estava de braços cruzados, vendo toda aquela situação de homens gritando à volta do carro, insultando Eva. Vamos entender a história. Eva tinha comprado uma mansão, mas resolveu vendê-la. A venda da sua casa-vila, porque era uma mansão, e a espera de realmente ser paga por isso foi onde todos os problemas dela começaram. Havia muitos homens que cobiçavam a vila de Eva, uma adorável vila-mansão em Ramla, uma área desejável, incluindo o seu ex-marido, que tentou dizer que pertencia a ele aquela casa. E Ahmed, o vizinho que comprou a casa, que estava de olho nela há anos e passou a acreditar que aquela casa era dele por direito. No Egito as coisas são complicadas. Tu compra uma casa, mesmo tu com um contrato na mão, e as coisas viram-se assim. Tu é uma mulher sozinha. Um policial grande e oficial, em seu uniforme branco, estava do lado do carro. Ele não estava fazendo absolutamente nada. E ela era estrangeira. O taxista Mohammed estava sentado no banco do motorista, incapaz de mover o carro para frente ou para trás, porque devido à multidão que se espalhou ali em volta do carro, não é? O Mohammed foi alguém que ajudou no início, em algumas situações complicadas, porque ele era o motorista delas, provou ser uma pessoa confiável e elas esperavam outra atitude dele. Mas depois, Mohammed disse, mais tarde, que quando ele chegou, havia sido ameaçado. Tipo, se ele levasse Eva para o aeroporto,
Os homens ali, em volta do carro furiosos, saberiam onde ele se encontrava, onde ele morava e o fariam pagar. Então ele ficou, não sai daqui o carro, vamos ficar aqui, todo mundo batendo no carro, a polícia ele de braços cruzados, que é uma coisa do outro mundo, né? Mas enfim, parece que às vezes tanta lei e ao mesmo tempo ficam de braços cruzados. Mesmo assim, ele não a abandonou. Ele podia largar o táxi ali ou mandar ela descer do táxi, mas ele não a abandonou. Esperou chegar a amiga de Eva. Quando me aproximei da multidão enfurecida, diz ela, endireitei os ombros, vesti o meu melhor comportamento de mudira, que significa de gerente, de diretora. Ela botou ali aquele personalidade dela pra fora. O que está acontecendo aqui? Eu exigi bem alto e imperiosa. O barulho fez todo mundo parar. Viram uma mulher gritar, se aproximou assim, uma pessoa alta. Todos me reconheceram como aquela americana encrenqueira que defendera Eva durante o processo de venda da sua mansão. Essa americana foi a única que esteve do lado de Eva. Eva não era americana. As outras estrangeiras abandonaram praticamente aquelas amigas tchau, tchau. Também era bem conhecido que eu havia me levantado nos últimos anos contra golpes de homens locais. Então, essa americana ela não tinha medo. Então, ela chegou ali na pompa dela, o que está acontecendo aqui? E eles já ficaram assim, peraí, ela já ganhou vários casos aí, ela não leva a desaforo para casa. Ao me ver, os olhos do policial se arregalaram de preocupação. Imediatamente, porque aí é Estados Unidos, né, gente? Imediatamente, ele puxou o homem que estava tentando forçar Eva a sair do carro e ele disse, pare, pare, pare. Então aí o policial, ao vê-la gritar, a amiga que tinha um certo poder, uma americana que tinha um certo papel ali, ele pegou, começou a agir e mandou, eita, pare, pare, pare. Então o homem se desvencilhou e encarou corado e desafiando ela, mas encarou-a e disse, ela não pode ir, ele gritou. Com 1,80 m de altura, porque ela era alta, americana, eu me elevava sobre a maior parte daqueles homens, porque a grande maior parte dos egípcios são baixinhos. Eu sempre desprezei os valentões. Na minha juventude, eu era casada com um homem fisicamente abusivo. Assim que me libertei do casamento, eu comecei a treinar artes marciais, uma busca para toda a minha vida. Então, ela se dedicou a artes marciais. Aquilo colocou na cabeça dela que ela tinha que ser uma pessoa para enfrentar qualquer tipo de adversidade. Então, obtendo faixa preta em Tang Soo Do e uma faixa marrom em armas e de esgrima. Ela é treinadora de boxe há mais de 10 anos, com paixão por capacitar as mulheres. Ela treinava as meninas a superar o abuso dos homens. Então, quando os egípcios viram ela se aproximar, começou todo mundo a tremer. Então ela diz, continuando na nossa entrevista, olhei para o homenzinho na minha frente e passei meus olhos pela multidão, desconsiderando o quão forte meu coração estava batendo. Eu disse com uma voz de autoridade, isso é inaceitável, afastem-se do carro. Nós estamos indo embora agora. Milagrosamente, eles recuaram. O policial, fazendo um grande show para ajudar a empurrar até a multidão para trás. Eu balanceei a cabeça para ele e disse obrigado. Ele quase saudou de volta. Sentei-me no assento ao lado de Eva e estávamos a caminho. À medida que nos distanciamos da multidão, eles se encorajaram novamente. Então, só quando viramos a esquina e seguimos pela estrada à beira do Nilo, tudo finalmente ficou calmo e quieto. Eva, isso representou o fim de 3 meses de abuso e terror absoluto para ela, durante os quais o vizinho ameaçou de tomar a sua casa, sua vila à força, e ela foi repetidamente arrastada para a delegacia no meio da noite várias vezes e disse que seria presa se ela não entregasse a vila ao ex-marido. Olha, gente, aí está o problema da questão. Eva tinha dinheiro, Eva comprou uma casa maravilhosa e Eva foi casada com um egípcio. Sentei-me ao lado dela, está tudo bem, nós conseguimos, disse eu. Ela balançou a cabeça.
Eu não vou acreditar até que estejamos no avião para o Cairo. Eu balancei a cabeça. Eu sei. Foi uma viagem de 45 minutos. E depois de nos acalmarmos um pouco, perguntei ao nosso motorista, o Mohammed, então, por que eles chamam as mulheres estrangeiras de prostitutas? Ele disse simplesmente, porque todas as mulheres estrangeiras são prostitutas. Pois é. Prestem atenção, temos coisa por aí. Eu sabia que esse motorista de táxi, ele tinha sua própria esposa alemã, idosa, com quem ele se casou com um contrato ORF, não oficial, não registrado, e ela o visitava algumas semanas por ano. Durante esse tempo, satisfazia os seus desejos e a fazia sentir como se fosse a mulher mais bonita do planeta. Em troca, extraía o máximo de dinheiro e bens materiais que ele podia. As mulheres que eram ricas o suficiente para viajar de ida e volta para Luxor, muitas vezes davam subsídios mensais aos seus maridos órfãos, mesmo quando estavam de volta aos seus países de origem, ou seja, continuavam bancando os marmanjos de lá, mandando dinheirinho, sabe? Pelo correio, pelo Western Union, pelo banco de transferências e assim ia. Este era um negócio extremamente lucrativo na margem oeste de Luxor. Se os jovens já não o estivessem fazendo, era o que muitos deles aspiravam a fazer. Porque os mais velhos, mais experientes, eles ensinavam aos mais novos que esse era o propósito da vida. Conquista uma estrangeira que ela vai te manter pro resto da vida. Depois tu casa aqui com uma egípcia também. Em algumas famílias, havia um filho bonito que fazia isso como ser o seu... o meu filho bonito vai ser o principal alvo de negócio. Olha só, os pais muitas vezes já estão ensinando, já estão colocando ali o seu filho mais bonitinho, ou melhorzinho assim, mais apresentável, né? Que às vezes beleza falta. Espera-se que ele compartilhasse o dinheiro com a família, esse dinheiro que ele ia receber, porque eles vão sustentar a família inteira. Então, continuando a entrevista, então o filho bonito faria com isso com que fosse o principal negócio da família. Esperava-se que ele compartilhasse o dinheiro depois que ele recebesse com a família. Houve um boom na construção na margem oeste, onde centenas de grandes vilas, hotéis, homens dirigindo carros, começou a aparecer até muito mais motorista do que é normal, abrindo mais negócios, não é? Mais motocicletas com homens mais novos, falucas, que são aqueles barquinhos ali à volta do Nilo, e darrabias, ou seja, uns navios que fazem uns certos cruzeiros ali no Nilo. Tudo isso foi por causa do dinheiro tirado conscientemente dessas mulheres estrangeiras ou roubado delas, que essa aqui é a palavra. Palavras da jornalista aqui, né? Mesmo aquelas que deram seu dinheiro conscientemente, elas ficaram chocadas depois. Às vezes, anos depois, ao descobrir que não possuíam mais nenhum pouco das suas propriedades ou veículos. Muitas vezes me perguntei se um feitiço mágico não recai sobre as mulheres no momento em que chegam. Sem dúvida é um lugar mágico. Lembrando os sonhos românticos da infância, das 1001 Noites, os homens fazem parte dessa magia. Por quê? Tecendo histórias de amor, com aquelas palavras doces que nós já sabemos, em vozes melodiosas, que soariam estúpidas em circunstâncias até normais, gente. Eles às vezes chegam a ser bestas, chegam a ser bobo, chegam a ser meio ridículo, idiota para os dias atuais, em circunstâncias normais. Mas num ambiente de 1001 Noites de deserto, aquilo ali, ó, cai como uma luva. Que pensavam ser coproprietárias de seus maridos. Então, porque elas às vezes não compram com o nome delas, elas não moram aqui. Então elas faziam o contrato ORF, ficavam naquela de só casamento, assim, para elas achavam que era maravilhoso porque não precisava tantos registros, mas no final dá poderes às vezes ao homem, não é? E então elas ficavam depois, era sem nada. Mas por que os homens pensam que as mulheres são as prostitutas? Me parecia que seria o contrário, não é? Eles estão extorquindo o dinheiro das mulheres. Eva perguntou ao nosso motorista enquanto andávamos, né, de caminho para o aeroporto. Mohammed respondeu: as mulheres que vêm aqui são estrelas pornô de férias.
ficou assim, sem entender. Ela ficou chocada, porque ela não esperava nem de uma pessoa que era o motorista dela há anos. Sim, elas vêm aqui apenas para SEXO. Elas querem isso e os homens dão. Isso é muito claro. Então, elas não têm que reclamar. Elas conseguem o que querem. Elas querem SEXO, nós queremos dinheiro. Pronto, tá tudo bem. Mesmo essas, vamos ser honestos, mulheres velhas e feias que vêm aqui são estrelas pornôs? Perguntei eu. Né? Jogando assim o verde, ela... Não, são velhas e feias, mesmo elas são estrelas pornôs? Eu sabia que os homens e mulheres aqui não tinham educação nessa área, né? Educação. E o conhecimento que eles tinham dos atos em si, atos de relacionamento entre homem e mulher, vinha apenas de pornografia da internet, gente. No entanto, eu nunca sonhei que isso se traduzisse na crença de que todas as mulheres estrangeiras ocidentais, na verdade, eram estrelas pornôs. Parecia ridículo demais. Um pouco do estresse desaparecendo graças à conversa ridícula. E elas continuaram então ali tentando arrancar assim do motorista. Ela continuou. Você percebe, eu disse, que em Luxor são os homens que tiram o dinheiro das mulheres? Não o contrário. Isso não faz dos homens as prostitutas? Ela perguntou, né? Ela estava querendo dizer assim, é o oposto que se verifica, né? Vocês é que são os prostitutos, estão se vendendo a troca de dinheiro de mulheres mais velhas. Este era um conceito impossível para Mohammed ou qualquer outro homem que eu já conhecia em Luxor entender. As mulheres não eram as que estavam no poder. Infelizmente, eu descobri durante esse tempo ali, durante o tempo que eu estava morando ali, que a maioria das mulheres não abraçava o seu poder. Elas cederam às forças masculinas, mesmo essas ocidentais empoderadas. Com muita facilidade elas cederam, como se fosse a coisa mais natural de fazer. Vamos ceder ao que o homem quer. A maioria das mulheres não conhecia a língua. E os homens não estavam interessados em se casar com elas, a menos que soubessem que poderiam fazer com que os seus parceiros assinassem um contrato ORF. Casar de verdade ninguém queria, é só o ORF. Para eles é apenas isso, porque dá direito a fazer o que quiser com ela, porque eu tenho que usar essas palavras rudes aqui, não posso falar as palavras bonitas, até porque o YouTube é assim. Somente depois do contrato ORF, depois de assinarem tudo para eles, confiando que o seu marido cuidaria delas e garantir que elas não seriam aproveitadas, tudo entre aspas, né? Porque era tudo ironia que ela está fazendo, porque realmente a situação é essa que se verifica. E não é de agora e continua, não parou. Ouvi dizer que há uma crença primordial de que as mulheres estrangeiras não podem realizar nada em Luxor sem um homem. Uma mulher deve se casar e entregar os seus direitos ao marido, se quiser sobreviver. E na sociedade patriarcal do Egito, talvez mais no Egito rural do que nas cidades, isso é muitas vezes verdade, gente. E olha, estou aqui constatando pelas palavras da pessoa da entrevista, da americana. As mulheres querem cumprir as regras e se encaixar, e elas vão cedendo. Elas não sabem a língua, e os seus maridos explicam que vão garantir que suas esposas não sejam maltratadas, não sejam traídas, mas receberão preços egípcios. Pois é, preços egípcios. Não vai ser traída, não vai te faltar nada, mas segundo o meu preço. O preço do camarada com quem elas se envolverem. Pelas histórias que eu ouvi, e embora não se apliquem a todos, as mulheres que vêm a Luxor são atacadas, usadas e abusadas, e depois descartadas, quando não são mais úteis. Não importa quão bem os homens atraiam as mulheres com belas palavras. Não há absolutamente nenhum sentimento por trás. Por trás dessas palavras. Os homens estão em uma missão calculista. Metas frias a serem alcançadas. Mesmo que leve anos para isso. Gente, aí está. Se demorou muito tempo a atingir o objetivo,
é que ali tem interesse muito maior e não tem nada de amor. Conheci Eva logo depois que eu voltei a Luxor em fevereiro de 2020, quando a pandemia se instalou. Naquela época eu morava em Luxor há cerca de 2 anos e meio e Eva era uma artista sueca. Então Eva não era americana, Eva era sueca, uma artista sueca, que havia comprado uma mansão em Luxor cerca de 8 anos antes e vinha para lá nos invernos para pintar. Uma das razões pelas quais me apeguei a Luxor e quis voltar foi porque me envolvi com a comunidade. Eu tinha começado um programa chamado Luxor Boxing Girls, ou seja, ela não era a que lutava, que teve vários cursos de artes marciais, então ela também queria ensinar e ela montou um esquema, ela preparou tudo para começar a treinar as mulheres dali daquela região, ensinando as garotas da margem oeste a lutar boxe. As meninas adoraram. Nesta viagem mais recente, eu esperava coordenar um programa chamado My World Project, mas conectando jovens então de Luxor com jovens de Los Angeles por meio da arte e da escrita. Então, a pandemia atingiu e o programa fracassou. Nos últimos dias felizes antes da pandemia, conheci Eva na Wanna's Art Gallery e nos tornamos amigas. Então, ela conheceu a Eva ali, mesmo na proximidade, numa galeria de arte local. Ela era uma das poucas mulheres estrangeiras em Luxor que possuíam casa própria, ou pelo menos ela achava que sim. Como a maioria das mulheres estrangeiras, Eva havia caído sob o feitiço de um homem local quando chegou, cerca de 8 anos antes, e passou por um casamento órfão. Mas ela percebeu o erro dos seus caminhos e terminou o casamento anos atrás. Ela viu que ele estava só querendo era o dinheiro dela, ela acabou com o casamento órfão, porque o casamento órfão nem tem valor, é só você rasgar. Desde então, ela não tinha estado com nenhum homem mais em Luxor. Ser uma mulher estrangeira solteira em Luxor era uma raridade. Luxor pode ser visto como um lugar colorido de vigaristas implacáveis. Como escritora, é um lugar fascinante para sentar e observar os dramas dali. Qualquer escritora adoraria. Tem tanto drama para contar em Luxor que dava muitos livros. Minha perspectiva experiente agora, ela observa de outra forma como que as mulheres estão descendo dos aviões e navios de cruzeiro, todas ali admirando o país, e depois, não é, nos locais maravilhosos, podem ser consideradas presas perfeitas. Ela agora consegue observar isto assim que baixam certas mulheres ali na zona turística. Muitas vezes me perguntei se um feitiço mágico não recai sobre as mulheres no momento em que chegam. Sem dúvida é um lugar mágico. Lembrando os sonhos românticos da infância, das 1001 Noites, os homens fazem parte dessa magia. Por quê? Tecendo histórias de amor, com aquelas palavras doces que nós já sabemos, em vozes melodiosas, que soariam estúpidas em circunstâncias até normais, gente. Então eles acham que eles também sofrem, não é? Grande parte carece de compreensão sobre as dicas culturais do Egito. Os homens também se encontram navegando em territórios inexplorados de provisão e mimos. Então eles ficam ali, elas dão tudo para eles, dão mimos, dão tudo. E eles se sentem enganados. No entanto, no caso das mulheres, quase parece haver uma fórmula repetida de como elas são seduzidas. Eu nunca conheci ninguém como você antes. Sinto que te conheço para sempre. A idade não importa quando é amor. Realmente eu sou diferente. Eu não sou como os outros. Ai, meu Deus, até eu já ouvi isso. Aqui no Egito se ouve toda hora. Confia em mim. Eu te dou tudo. Eu prometo. Você é meu coração, minha vida. Esta é uma das conversas doces que as mulheres estrangeiras costumam ouvir. E as brasileiras não estão escassas. Para essas mulheres é uma última chance no amor. Por mais indesejadas que se sentissem em seus países de origem, em Luxor elas se sentiam especiais e amadas. Apenas sente-se em um café ao ar livre ao longo do corniche e você observa dezenas de mulheres idosas passando com os seus rapazes. Pois é, uma triste realidade agora. Não é nada a ver com idade, tá, gente?
ou saltando atrás delas na garupa das motocicletas. Para essas mulheres, o romance e tudo mais é atração. Como uma pessoa de fora, quando observa essas mulheres idosas desfilando ao longo do corniche com seus jovens amantes, estou convencida de que é quase impossível que esses homens as amem e que as mulheres sejam cegas para isso. É quase impossível. Elas sim, são mulheres já idosas, são experientes, já tiveram suas... elas parecem que se enganam a si próprias. Luxor me lembra Las Vegas, onde um minuto em que as pessoas chegam perdem todo o pensamento racional e autocontrole. Pessoas perfeitamente normais, que nunca fariam uma coisa dessas em casa ou no seu país, jogam fora o seu dinheiro suado até o ponto da miséria. As mulheres perdidas de Luxor jogam tudo por amor. Infelizmente, eu nunca conheci um único que ganhou neste jogo. Talvez eles estejam lá. Espero que sim. Só não os conheci. Durante a pandemia, o desespero para ganhar dinheiro ficou mais aparente do que nunca. Os turistas partiram e os homens ficaram azedos, sem dinheiro. A competição foi acirrada. Quando caiu uma mulher estrangeira ali, gente, aquilo parecia açúcar no formigueiro. Havia poucos para jogar os seus truques. A estrada principal ao longo do Nilo, ela estava vazia à noite. Não tinha nenhuma mulher que eles pudessem cortejar, porque a pandemia cortou o turismo. Tudo o que restava eram as mulheres fantasmagóricas que já haviam perdido tudo e não podiam escapar. Essas mulheres saíam depois de escurecer, vagando pelas ruas em mantos esvoaçantes, porque elas depois acabam vestindo-se um pouco assim as abaias para saírem na rua melhor, assobiando umas para as outras porque elas se conhecem, amigas um dia, inimigas no outro, uma vida entediada, solitária e muitas vezes bêbadas e chapadas, porque existe também bebida alcoólica nas suas casas, você pode fazer isso. Então, ao meu lado morava uma idosa britânica que era inteligente. Havia trabalhado como jornalista para a BBC em sua juventude. E vinha de uma família elegante. Antes de vir para Luxor, ela morava no Cairo. Cerca de 3 anos antes, o seu marido havia morrido. E ela se mudou então para Luxor. Ela se casou rapidamente com um egípcio mais jovem e deu a ele o controle de todo o seu dinheiro. Uma noite ela me contou como em 2 curtos anos ela perdeu tudo. E agora estava vivendo com uma pequena pensão. No entanto, incrivelmente, ela ainda amava o marido e mantinha viva a ilusão de que ele a amava. Mas o que mais ela poderia fazer? Ela não tinha mais dinheiro para voltar para a Inglaterra, onde não tinha mais aquela comunidade unida. Pareceu-me que, para tornar a vida suportável, ela contava a si mesma essa falsa história de amor. Isto é o que muitas das mulheres fizeram. Infelizmente, ela morreu há pouco tempo, de uma overdose. Mais uma alma perdida. Uma tendência misteriosa. Há tantas mulheres assim em Luxor. Muitas delas estão doentes, alcoolizadas e sem ajuda de familiares ou amigos. Quando morrem, são enterradas em um cemitério à beira do deserto, a uma curta distância do Vale das Rainhas. Geralmente são mulheres que vêm com grandes esperanças, apaixonando-se, acreditando no conto de fadas, tornando-se prisioneiras de sua própria loucura e depois morrendo solitárias na obscuridade. Enterradas sob as areias, Eva não queria acabar naquele cemitério. Ela estava farta das intrigas de Luxor. A pandemia parecia ter trazido à tona todas as piores características de Luxor. E ela sentiu que se não se livrasse da vila, mansão, agora, talvez nunca o fizesse. Ela teve sorte de sair quando o fez. As mentiras, as ameaças, os abusos, sua história é um conto de advertência de como os homens são capazes de se safar de praticamente qualquer coisa quando a sociedade lhes diz que eles são os governantes. Eles têm o poder e todas as mulheres estrangeiras são prostitutas. Ou melhor, estrelas pornô em férias. Bem, pessoal, agora vamos aqui à nossa observação e ao meu relato verídico. Eu não quero que vocês interpretem mal, mantenhamos o respeito, mas o que eu vou contar aqui é de uma brasileira que mora no exterior e ela mesma me disse várias vezes
que eu poderia colocar a história dela como alerta, e eu vou colocar agora aqui. Mas ao mesmo tempo, ela, depois da gente ter conversado bastante, estávamos quase em vias de arranjar o advogado, porque ela queria um advogado na época que a ajudasse, e ela de longe fizesse as coisas, porque ela sabia que se viesse para cá novamente ela não ia conseguir, talvez fazer o que ela queria. E eu não sei se ele convenceu ela ou não, porque ela me mandou um último áudio de repente, assim, do nada, dizendo que deixa, eu vou ver aqui como vou fazer, obrigada por sua ajuda. E às vezes há aquelas recaídas, a gente sabe disso, que existem várias recaídas. Eu não sei se ocorreu alguma dessas recaídas, ou se ela realmente veio ao Egito e conseguiu se livrar de tudo e fazer o que ela precisava fazer, né? Mas vamos à história. Depois a gente conversa, talvez numa live ou num outro vídeo, a gente vai tirar aqui a dúvida nos comentários. Bora lá. Então vamos contar aqui a história dessa Maria. Essa Maria me procurou antes do Ramadã, me contou a sua história e eu fiquei surpresa. Embora eu já tinha ouvido falar desse tipo de histórias que estavam acontecendo aqui no Egito, já não é de hoje. Como vocês viram aí nos casos, já é de longa data, porque eles estão no país deles, eles acham que podem casar até 4 ou ter umas amantes na palma da mão, isso é normal para o homem e ninguém nunca vai reclamar. E eles acham depois no direito de que tudo é deles. Vamos ouvir a história da Maria. Então, vai fazer 40 anos agora, é professor e faz mais de 1 ano que nós estamos nos relacionando. Eu já fui várias vezes desde esse tempo ao Egito e ele já queria casar no primeiro encontro. Fazer aquele contratozinho, não é só mesmo pro forma que dá o direito de se relacionar, de andarem juntos, de morar no mesmo lugar. Então, da primeira vez eu não aceitei fazer, mas da segunda vez eu fiquei mesmo sob pressão e aí eu fiz o contrato. Como é um contrato assim, conforme eu decidi fazer. Muito bem. Então, depois ele falou que seria bom eu comprar uma casa. Eu gostei muito lá do lugar, não é? Luxor West Bank, interior, tranquilo. Comparado com com algumas cidades, né? Comparado mesmo com Luxor City, é bem tranquilo. Então, eu tendo dinheiro para investir, eu achei que talvez fosse valer a pena fazer um investimento lá em Luxor. E foi o que eu terminei fazendo. Comprei uma casa muito linda, com 5 apartamentos. 4 apartamentos, desculpe. E um terraço maravilhoso lá no Nilo, com vista de frente para o Luxor Temple e de frente para Winter Palace. Então é um lugar assim muito desejado pelos turistas. Eu sei que está funcionando, o turismo está funcionando lá na casa, sabe? É só que eu praticamente não vejo a cor de nenhum dinheiro. Mas também por culpa minha, porque eu não estipulei nada. Então, eu creio que agora em março foi a sexta vez, desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado, foi a sexta vez que eu estive aí no Egito. E nessa sexta vez, ele já vinha falando sobre um carro antes, que queria um carro, precisava de um carro. Então, quando foi agora, ele me impressionou tanto para esse carro que eu tentei fazer o transfer ainda quando eu estava lá, não consegui, fiquei tão nervoso que esqueci a senha e bloqueou meu e-banking. E depois, quando eu retornei à Suíça, eu resolvi isso e fiz a transferência. Só que o controle dos bancos está enorme, né? Qualquer dinheiro, quantia maior que a gente tira, eles já ficam controlando. Então o banco está bem no controle desse dinheiro e quer. Eu expliquei para a pessoa que me coisa, né? Eu não me lembro da palavra agora.
Eu expliquei para ela que o carro ainda não foi comprado, que eu não posso enviar nenhuma cópia de contrato. Mas a verdade é que quando eu falei para da cópia do contrato para dar para o banco, ele falou que ele faria um contrato falso, um contrato fake. E deu muitos motivos de ainda não ter comprado o carro. E eu vi muitas contradições na fala dele, sabe, a respeito disso, muitas mesmo. Então, com essa coisa de estelionato, de falsificar documento, isso eu fiquei muito chateada e muito desconfiada e fiquei com a orelha muito em pé. Então, eu simplesmente coloquei o amor que eu sinto por ele lá no porão e eu venho pedindo a ele desde ontem que me envie o meu dinheiro de volta. Ele tem feito o que ele pode para, com através de palavras, para eu retroceder a respeito dessa decisão. Agora, eu não estou, ele quer falar comigo pessoalmente pela câmera, e eu sei que ele tem um poder persuasivo muito grande e ele impõe demais situações e eu simplesmente estou evitando conversar com ele e falei para ele já muito seriamente a respeito disso que ele tem que me enviar esse dinheiro de volta. Foram 28 mil dólares que eu enviei para ele. Agora eu realmente, definitivamente, eu perdi a confiança e eu esfriei, meu coração esfriou para ele e isso é muito difícil de voltar atrás. E eu quero receber esse dinheiro de volta. Ah, eu estou para conversar com a pessoa que conversa comigo lá no banco a respeito disso, desse dinheiro e da casa, porque eles estão me cobrando demais sobre esse dinheiro. E eu vou explicar para ela a situação de que eu não quero enviar nenhum contrato fake para o banco e que eu estou desconfiada, com desconfiança de golpe. Então, depois eu vou querer vender a casa, o que é um processo mais dificultoso, porque eu preciso de adquirir o dinheiro que eu investi na casa, que foram 190 mil euros. A casa vale realmente muito mais do que isso. A casa poderia ser vendida por no mínimo 300 mil euros, mas eu já fico satisfeita readquirindo aquilo que eu investi. E eu não sei se você pode me dar alguma orientação a respeito dessas coisas aí. Se puder, bem. Se não puder, não tem problema, tá bom? Sim, como eu disse, agora que eu definitivamente perdi a confiança, então não há mais nenhuma possibilidade de eu investir em alguma coisa. É sim, Simone, eu estou orientada a respeito da índole deles. Bom, eu pensava que o Hamdi tinha uma boa índole, mas na verdade eu fiz uma análise psicológica grosseira, naturalmente, que eu não sou psicóloga, né? E fiz da minha avaliação o que eu posso dizer é que eles são ótimos intérpretes, são atores, atuam muito bem. Eles endeusam as mulheres, ou a mulher, o alvo dele, né? E depois eles tentam justamente adquirir o que eles estão já planejado, né? Simone, você sabe onde eu posso contactar um advogado desse que fale árabe, que fale alemão, que fale inglês? O meu inglês é péssimo, sabe? O meu inglês não é fluente, o meu inglês é basiquinho, mas o meu alemão é fluente. Então, em alemão, em português, daria muito bem para conversar sem problemas. E aí eu gostaria de poder contactar uma pessoa dessas, né? De confiança, naturalmente, porque eu tenho muito receio de contactar um advogado lá em Luxor, porque ele conhece todo mundo e todo mundo faz parte da mesma turma, né?
Sim, eu tenho o contrato da casa. A casa é no meu nome e no nome dele, porque foi dos pedidos dele que fosse no nome dele também. Mas eu sei que é importante que esteja no meu nome, porque o banco também, ele prova que foi eu mesmo que paguei tudo, né? Não tem Facebook, ele só tem Instagram, pelo que eu sei, né? O Instagram dele esteja privado. Depois que nós começamos o nosso relacionamento, digamos assim, entre aspas, bem sério, né? Ele apagou todas as mulheres que seguiam ele, que ele seguia, de forma que o perfil dele não vai revelar tantas coisas, mas de repente você pode reconhecer algum amigo ou outro, quem sabe, né? Bom, os detalhes, eu já estou ciente, porque eu pesquisei muito, né, a respeito desse assunto de relacionamentos com o egípcio, e isso me causou muito medo, mas ele foi conquistando a minha confiança até que eu confiei. Eu perdi a confiança. Agora é muito difícil para mim voltar atrás. Vai tentar muito, eu sei. Não, Simone, ele não é divorciado. Ele é separado apenas, tá bom? Ele tem 3 filhos. Na verdade, eles estão vivendo com o meu dinheiro, porque todo o dinheiro que entra lá na casa, ele fica, né? Além do salário dele de professor e além de algo mais que ele tenha, que eu com certeza não sei de tudo. Nos visitam e etc, etc. O endereço da família dele, é, eu não tenho. Sempre eu visito a família, sempre nós comemos juntos, eles nos visitam e etc, etc. Temos sim um relacionamento familiar normal, mas eu não tenho endereço com nomes escrito, tá bom? Eu não sei te dizer mesmo. Só que é uma família lá de Luxor. Ah, Simone, aí está a remessa, a última remessa de 28 mil dólares que eu fiz para ele. É, e aí está o nome dele completo, endereço do banco, né? Bom, a agência é em Cairo, né? Mas a filial dele é em Luxor, tá bom? Não, ele mora em Luxor, eu já sei disso. E por isso que eu tô programada com as orelhas muito em pé. Ele não vai te dizer isso, mas ele gasta o dinheiro com ela. Muito nessas coisas de separado, porque eles podem casar até 4 vezes. Então só essa história de separado não dá direito a ele a casar-se legalmente com você como brasileira. Pronto, ele tá tirando do teu para sustentar os filhos dele e a família dele. Ele tem obrigações para com a outra esposa, mesmo que separado. É verdade, eu sei disso, eu já sei disso. E por isso que eu tô programada com as orelhas muito em pé e para solucionar essa situação e colocar isso atrás de mim. Resolver tudo isso e pegar o meu dinheiro de volta e adiante, bye bye. E é isso. Os detalhes sobre as falcatruas eu já estou bem cientes. Como disse, eu só adquiri confiança nele e pensava que eles poderia ser diferente. Então, pelo que eu sei, eles têm uma casa bem grande, com vários apartamentos, e cada um dos irmãos tem um apartamento. Eu não sei se ele aluga, o que ele faz, eu não sei de onde é que ele ainda tira mais renda. Isso eu não posso te dizer de jeito nenhum, porque isso ele nunca abriu para mim, tá bom? Então, você coloca isso em mente. Eu conheço eles de fio a pavio. O meu marido é do sul do Egito também. Eu sei o pensamento deles. E eu sei que ele está usando o seu dinheiro para sustentar a mulher e os filhos. E quer saber de uma coisa, que ele nunca vai te confessar isso? Ele dorme com a primeira esposa, assim. De vez em quando é ela que vai safar ele, porque ela é a única que pode fazer isso. E assim como ele fez um contrato também com você, só para uma ocasião, quem sabe se ele não faz com outra? É certo, Simone. E a respeito disso, eu também já fiz os meus pensamentos, já teria algumas conclusões. Bom, eu fiz as minhas especulações, não é? Mas isso não é importante para mim agora, tanto faz como tanto fez. Se ele sustenta a primeira esposa com o meu dinheiro, com os filhos eu sei, não é? Porque eu mesmo já dei muitos presentes. Mas se ele sustenta a primeira com o meu dinheiro, se ela também é professora de árabe, ou não sustenta, se ele dorme com ela de vez em quando para se safar, isso tudo para mim são detalhes que não me importam, sabe? Para mim, o único detalhe que me importa é eu conseguir vender a casa e pegar o meu dinheiro de volta. Somente isso. O meu pensamento é eu fazer tudo primeiro
organizar tudo. Sim, justamente isso eu sei através dessa lei de Hammurabi, não é? A lei de Italião, dente por dente, olho por olho, etc, etc. E eles são vingativos, sim, eu sei, e eu tenho um receio a respeito disso, é por isso que eu tenho que agir com inteligência. Eu preciso pegá-lo de surpresa, tá bom? Antes de mais nada, eu quero agir e saber o que, como, quando é que eu vou conseguir um comprador para casa. Primeiro, antes de tudo, eu tenho que conseguir um comprador para casa, eu acho, sabe? Aí depois sim, abrir processo, porque ele é muito orgulhoso e não sei qual poderá ser a reação dele, que não vai ser boa de um jeito ou de outro, não vai ser boa. Mas é melhor eu organizar antecipar as coisas para chegar aos finalmente. E conversar com ele só quando eu souber de tudo direitinho, o que vai ser possível, quanto é que vai custar, e etc. Como é que eu vou arrumar um comprador, e etc. E quanto, etc. Tudo isso. Aquele contrato, ele serve somente para Luxor e ele serve para visitar os templos pelo preço dos egípcios. Ele serve para morar juntos, né? Para andar nas ruas, andar juntos e fazer tudo junto, né? Para isso ele serve, mas eu sei que ele não serve para nada. E eu jamais faria um contrato que fosse além disso, porque eu já tive muita dificuldade de fazer esse contrato. Fiz porque fiquei muito sob pressão. Mas mais do que esse contrato eu jamais faria de um jeito ou de outro. A não ser que houvesse realmente um amor verdadeiro, né? Que com o tempo mostra se é verdadeiro ou não. E agora o tempo mostrou. A conversa foi avançando e eu dizendo, não, agora eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. E lá pro final das contas eu falei para ele, olha, eu agora não quero carro nenhum. Eu quero o meu dinheiro de volta. Só isso. Essa foi não foi desculpa, essa é simplesmente a situação, né, que é a verdade mesmo. Eu não quero mais nenhum carro, eu quero meu dinheiro de volta. Então, ele me fez várias ameaças de terminar relacionamento, e depois se declarou, e depois ameaçou novamente, e depois se declarou novamente. E eu não dei resposta para isso, sabe? Até agora eu não dei resposta para isso. Mas ele vai ter a resposta dele mais cedo ou mais tarde. Em relação a isso também, e para mim já está acabado, naturalmente, né? Definitivamente acabado. E eu também ameacei, terminei tendo que ameaçá-lo também, dizendo se ele não tomar a atitude de enviar o dinheiro amanhã, que eu vou tomar decisões. Então é isso, Simone. A coisa ficou aí nesse pé. E ele já tentou me telefonar agora novamente e falou lá no Zap que quer me ver, mas eu não abro mais a câmera para ele de jeito nenhum, mas de jeito nenhum mesmo. Se for para conversar é só lá no Zap, por hoje já basta, eu não dou nenhuma resposta mais por hoje. Mas foi bom eu ter aberto, ter dado respostas, porque agora eu tenho mais material, se for necessário, sabe? Então eu vejo com isso tudo, Simone, que um dos grandes provas de um Egito que gosta de verdade, que quer realmente assumir uma mulher, é que ele assuma financeiramente também. Porque se ele não assumir financeiramente, se a mulher tiver que bancar, então isso aí já é um grande indício de que é somente interesse financeiro mesmo. Então esse tema eu acho que é muito importante para enfatizar sempre nos seus vídeos, né? A questão financeira. Ah, Simone, apesar de achar certas coisas engraçadas nesse tipo de comportamento, mas agora mesmo eu estou arrasada, tremendo, meus nervos estão abaladíssimos. Além de tudo, eu sou e hipertensa por motivos genéticos. E quando eu tenho aborrecimentos, a minha pressão sobe demais, apesar da medicação. E como eu já estava sentindo o que estava acontecendo já há 3 dias, na verdade há mais tempo, mas eu estava relevando. Então eu passei 2 noites sem dormir, as duas últimas, penúltimas noites. E ontem, depois de toda essa escalação,
Eu tive que tomar um comprimido daqueles para dormir, não é? Que eu não uso medicamentos, medicação, eu sou completamente aversa a medicações, mas porque eu já havia passado 2 noites praticamente sem dormir, eu decidi tomar um comprimido para dormir. E naturalmente que hoje os meus nervos estão completamente fracos. E o rapaz está aí o tempo todo tentando, implorando para eu não fazer isso e querendo me telefonar, tentando me telefonar e falando e. Ah, eu não sei, sabe? É difícil. Eu tô colocando, desligando a minha net para não ficar recebendo mensagens, mas às vezes eu tenho que religar porque por conta de outros fatores também. É, e tá difícil, viu? Tá difícil, eu espero que ele envie essa remessa hoje. Hoje eu não vou falar com ele de jeito nenhum, não vou responder a nada. Então, eu passei 2 noites sem dormir. Eu reenviei os dados da minha conta bancária, como ele pediu hoje, embora que ele já tivesse, né? Mas eu reenviei. Ele pediu também o contrato da casa. Eu também reenviei uma cópia, ele também já tinha, mas pediu, porque certamente é dificultoso para procurar, né, nas mídias dele. Então eu já enviei, porque eu penso que ele vai precisar do contrato da casa para fazer essa remessa. E está aí. Ele está implorando. Eu fiz o que você disse que estava muito ocupado e não ia responder. E ele está lá o tempo todo, realmente o tempo todo, implorando para falar comigo. Sim, sim, Simone. A casa é de turismo. É uma casa com 4 apartamentos para turistas, tá bom? Só que quando eu vou para Luxor, eu moro com ele lá. E teve uma das vezes que eu fui, eu passei 3 meses e meio lá com ele. Pois é. Você vê aí sobre maio, é que eu já tenho uma viagem comprada para maio, para o dia 15 de maio. Claro que eu não vou, não é? Claro que eu não vou. Eu só não sei se eu devo responder isso no momento que eu dizer para ele que eu não irei em maio. Eu ainda não sei qual seria uma resposta mais inteligente, né? Digamos assim. Mas, independente disso, quando eu não estou lá, ele não mora na casa. Ele vai lá apenas para resolver as coisas que sempre tem para resolver, para ver se está tudo bem com os hóspedes, para ver coisa de luz, de eletricidade, de água e de reparaturas, coisas assim, não é? Às vezes ele dorme lá quando o apartamento térreo está desocupado e às vezes ele dorme lá naquele apartamento, mas quando está todos os apartamentos ocupados ele retorna para casa. Qual casa realmente eu não sei. Ele disse que é a casa da mãe, mas isso eu não sei e não me importo. Esteja difícil de enviar esse dinheiro de volta, isso pode até ser, mas você vê aí sobre maio, é que eu já tenho uma viagem comprada para maio, para o dia 15 de maio. Claro que eu não vou, não é? Claro que eu não vou. Eu só não sei se eu devo responder isso no momento que eu dizer para ele que eu não irei em maio. Eu ainda não sei qual seria uma resposta mais inteligente, né? Digamos, Simone, um menino tão bonzinho. Quando ele está no mood, menino bonzinho, comportado, querido, ele é um amor, mas só que ele não me engana mais. Uma coisa que eu estou concluindo a respeito de muito desses rapazes aí do Egito que fazem esses golpes, né? Porque não deixa de ser golpe, usar as mulheres para tirar o dinheiro delas e viver à custa delas. Eles, pelo menos o que eu percebo, é o tipo da personalidade narcisista. De que eles são muito cortês, muito galantes, muito charmosos, muito amorosos, muito e, sobretudo, muito persuasivos, porque eles conhecem os gatilhos da manipulação.
Então, através desses gatilhos de manipulação, eles conseguem adquirir, obter muitos objetivos. É isso, querida. Arrumar todos os argumentos para não enviar esse dinheiro. Eu sei. E é isto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Depois nós voltamos com um novo vídeo conversando sobre essa história de hoje. Tirem as vossas conclusões e não se esqueçam de deixar aqui nos comentários. Como vocês viram aí, a história às vezes é bem real. Um grande beijo, fui.